Olá, alunos. Meu nome é Elias Arcanjo, sou professor de Física. Vamos a mais uma resolução de um problema de dinâmica. Durante as aulas sobre as leis de Newton, em especial sobre as condições de atrito entre superfícies em contato, o professor colocou um objeto com massa 1 kg apoiado sobre uma prancha de 4 kg, como mostra a figura abaixo. Em seguida, o professor puxa o objeto, aplicando-lhe uma força horizontal e constante. Considerando que o atrito entre a prancha e a mesa seja desprezível e que os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre o bloco e a prancha sejam respectivamente iguais a 0,6, 0,8 e 0,6, respectivamente, a maior aceleração que a prancha possa adquirir será d. Então a ideia é o seguinte: você tem essa prancha aqui apoiada em uma superfície onde eu posso desprezar aqui o atrito. E você tem um objeto aqui em cima dessa prancha que existe atrito entre o objeto e a prancha. Quando você aplicar aqui uma força F, então essa força tende a deslocar esse objeto. Como existe atrito aqui entre a prancha e o objeto, certo? E não existe atrito entre a prancha e a superfície, então na hora que eu deslocar e tentar deslocar esse objeto vai exercer uma força de atrito sobre a prancha, empurrando a prancha para frente, de tal forma que os dois corpos irão se deslocar para frente. Ok? Tudo bem? Eu quero saber qual é a máxima aceleração. A máxima aceleração, certo, se dará quando a força, né, de atrito do sistema aqui for a força de atrito estática, que o maior valor possível da força de atrito é a força de atrito estática máxima. Tudo bem? Então vamos à resolução desse problema, considerando que o atrito que vai atuar vai ser o atrito estático. Então, para resolver um problema como esse, nós vamos isolar os corpos. Então, vou desenhar primeiro aqui o objeto. E aí, quais são as forças que atuam aqui nesse objeto? Você vai ter a força F. Você vai ter aqui o peso do objeto. E você vai ter aqui a força normal. E você vai ter aqui a força de atrito, certo? Que a prancha vai exercer no objeto. Se nós analisarmos aqui também a prancha, nós teremos aqui o peso da prancha, certo? Vou colocar aqui PP. A força normal, exagerei um pouquinho, né? Força normal, certo? Da prancha. E nós teremos aqui a força de atrito, certo? Veja só, se a prancha exerce uma força de atrito para a esquerda no objeto, o objeto irá exercer uma força de atrito sobre a prancha para a direita. Então a força que vai impulsionar aqui essa prancha para frente é a força de atrito. Lembrando que esse atrito aqui será o atrito estático. Agora que nós identificamos as forças que atuam em cada um dos corpos, nós vamos desenhar agora, certo? Vamos definir a segunda lei de Newton para cada um dos corpos, certo? Na direção do movimento. Isso é muito importante, ó. Na direção do movimento. Então você vai fazer aqui, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Analisando o objeto, considerando que o movimento aqui se dá para a direita, então vou definir o sentido do movimento como positivo para a direita, eu vou ter força resultante sobre força resultante sobre o objeto vai ser a força F menos a força de atrito. Isso vai ser a massa do objeto vezes a aceleração. Analisando aqui a prancha, certo? Então você tem aqui também para a direita como sendo a direção do movimento. Só que na direção do movimento só existe uma força, que é a força de atrito. Então aqui eu vou dizer que a força de atrito, isso vai ser igual a massa, certo, da prancha vezes a aceleração. Então nessa situação aqui dada, essa força de atrito é a força de atrito estática. Então vamos afirmar aqui, certo, que a força de atrito vai ser a força de atrito aqui estática. E quem vai ser aqui a força de atrito estática? A estática máxima, né? Vai ser o coeficiente de atrito estático multiplicado pela força normal, certo? A força normal aqui do objeto, ok? E essa força normal aqui, ó, é igual ao peso desse objeto. Então, força normal aqui é igual, certo, ao peso aqui do objeto. Não é a força normal aqui da prancha não, certo?
é a força aqui que a prancha está exercendo no objeto. É essa normal que eu quero, ok? Já que a interação se dá entre objeto e prancha. Então aqui eu vou dizer que a força de atrito, certo? Vai ser o coeficiente de atrito estático vezes a força normal, que vai ser aqui o peso, certo, do objeto. Deixa eu colocar aqui PO, peso do objeto, força normal do objeto, força normal sobre o objeto. Então, com isso nós temos aqui que a força de atrito, isso vai ser igual ao coeficiente de atrito estático, que é 0,8, vezes o peso, que é massa, né, a massa do objeto, 1, vezes a gravidade, que é 10. Então a força de atrito vai ser igual a 8 newtons. Só que ele não quer a força de atrito. Ele quer saber qual vai ser a aceleração adquirida. Então, como os blocos permanecem juntos, a aceleração aqui é a mesma, certo? Então, usando essa segunda equação aqui, eu vou ter força de atrito é a massa, certo, da prancha vezes a aceleração. Então, a força aqui é 8, a massa da prancha é 4, e aqui eu tenho a aceleração, então a aceleração vai ser igual a 8 sobre 4, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho uma aceleração aqui máxima, certo, de 2 metros por segundo ao quadrado. O grande detalhe dessa questão aqui, certo, era primeiro entender que a força de atrito aqui é a força que vai impulsionar essa prancha para frente, e esse atrito aqui, como ele quer a aceleração máxima, vai ser a força de atrito estática, certo? E essa força de atrito estática ela vai ser definida a partir aqui da força normal, sendo a força normal aqui a força, certo, que a prancha exerce no objeto. E essa força é igual ao peso do objeto, ok? Obrigado, até a próxima resolução.